Oi, esse é o terceiro vídeo de uma série de 4 vídeos mostrando todos os aplicativos da Adobe Photoshop para celular, para mobile. O aplicativo de hoje é o Photoshop Fix. Vamos lá? Então, assim que você clica no íconezinho do aplicativo, ele lhe leva a fazer um login, na sua conta da Adobe, para você ter acesso a todas as funções, mas caso você não tenha essa conta, você pode acessar boa parte das funções. E aqui ele lhe mostra as seções que você já trabalhou ou os tutoriais que vem nele. Nesse caso eu quero começar uma coisa nova, então vou clicar nesse maisinho abaixo à direita e vou clicar no celular ou dispositivo. E vou procurar dentro do meu telefone uma imagem que eu gostaria de trabalhar. Beleza, vamos dar uma olhada em todos os menus. O primeiro menu é o recortar, aqui abaixo à esquerda, e você pode reenquadrar, fazer como bem entender, basicamente clicando e arrastando nos vértices ou virando, você pode virar horizontalmente, verticalmente, enfim, fazer o que você quiser. Ele tem vários parâmetros aqui, vários presets 4x3, 5x4 que você pode também adequar à sua imagem. Nesse caso eu vou cancelar porque eu estou satisfeito com o enquadramento que eu escolhi, mas é aqui que você mexe para mudar isso. Bom, aí você tem o menu ajustar, que você vai poder justamente fazer alguns ajustes dos parâmetros básicos de um editor de imagens, Exposição, por exemplo, você aumentando a exposição, a imagem fica mais clara, diminuindo a imagem fica mais escura. Quando você aumenta o contraste, você deixa as partes mais claras da imagem mais claras e as mais escuras mais escuras. Isso é justamente aumentar contraste. Quando você diminui, você aproxima tudo do cinza 50%, deixa as relações entre as partes claras e escuras menos acentuadas. Estou sempre clicando em voltar aqui para a gente ter a imagem original para o próximo ajuste. Saturação, você deixa as cores mais fortes, então pode notar que a pele dela e o vermelho vai ficar bem acentuado, e quando você tira completamente a saturação, você tem uma imagem preto e branco. Sombras, você aumenta ou diminui os detalhes das partes mais escuras da imagem. Então, quando aumentar as sombras, olha para o cabelinho dela, vai aparecer mais detalhes, ou diminuir as sombras, fica tudo muito mais escuro, só nas partes mais escuras. E os realces é justamente o contrário. Diminuindo os realces, o que é claro deixa de ficar muito claro. Note que a pele, que está um pouquinho superexposta, quando você diminui, ela fica menos superexposta, ou quando você aumenta, ela fica mais estourada. Quando você faz um ajuste, por exemplo, eu vou aumentar bastante esse contraste. Você aqui em cima tem esse íconezinho das camadas, você consegue ocultar ou não o ajuste, certo? E consegue ajustar a opacidade desse ajuste. Então, tem muito contraste, mas se você quiser que a soma dos ajustes que você fez nesse menu, vamos supor que você aumentou o contraste, aumentou a exposição, aumentou um monte de coisa, você pode dosar a quantidade desses ajustes no 0%, ou seja, igual à imagem original, ou aumentar. Você consegue fazer um ajuste mais fino aqui com esse slide aqui de opacidade. Então é muito bacana isso aí. Quando você clica nesse ícone ao lado, você, enquanto está clicando, você vê o antes, e quando você solta, você tem o depois, e essas setinhas é justamente o menu voltar, undo, ou quando você clica de novo para frente, você redo, você faz de novo. Nesse caso, vou voltar para a imagem original. Vou clicar no xizinho e vamos para os menus principais desse aplicativo. Dissolver ou Liquify em inglês é um menu já muito conhecido do Adobe Photoshop para a versão para desktop. Inclusive, se você quiser se aprofundar um pouco mais nisso, está aparecendo no izinho acima à direita, como você pode mexer no Liquify na versão para desktop, tá? Mas clicando aqui, você pode aumentar, diminuir o tamanho das coisas, inchar, fazer um redemoinho e mexer nas expressões da face. É muito interessante. Então, por exemplo, vamos começar com distorcer. Quando você clica no distorcer, você pode aumentar ou diminuir o tamanho do pincel, certo? Quando você clica e arrasta para baixo, para cima, você aumenta o tamanho do pincel. Eu vou deixar um pincel menorzinho. Tá? E aqui você vê a grade que está sendo modificada da sua imagem, certo? Eu vou tirar aqui a grade por enquanto e eu vou usar esse comando distorcer para, vamos supor, vou diminuir um pouquinho o tamanho desse braço aqui. Então eu estou clicando no braço e fazendo um movimento aqui para o braço dar uma diminuída. Só que como meu pincel está muito pequenininho, vou voltar, tá? E vou aumentar o tamanho do pincel, para ele fazer um ajuste, pronto, mais ou menos por aqui, acho que vai ficar legal. Agora sim, eu diminuo o tamanho do braço. Vamos ver o antes e o depois, clicando aqui em cima à esquerda, antes, e
depois. Você faz esses ajustes, você pode diminuir uma barriguinha, você pode, enfim, mudar um pouco a verdade com o distorcer, que é o principal comando do menu Liquify. Geralmente a gente fica mais tempo no distorcer, dá para fazer 99% das coisas. Mas a gente tem outros comandos, como por exemplo, inchar. Eu posso, quem sabe, tentar deixar essas bochechas que já são super fofas, mais fofas ainda. Então clico no inchar, vamos ver o tamanho do pincel, certo? Então deixar bem grande, vou tocar em um canto para a setinha estar trabalhando aí, e aí eu clico e arrasto para cima, ó. Note como a bochecha dela está sendo inchada, ou para baixo para desinchar. Então a gente tem essa função, mesma coisa, clico para marcar o local e aumento antes e depois. Se você tem curiosidade de saber o que é justamente essa grade, ele mostra a distorção que você fez na imagem, e essa grade, ó, pode notar que a grade já não está mais retinha aqui. Então é só para você ter uma ideia do que você fez em termos de distorção nessa imagem. Beleza. Redemoinho. Eu vou tirar essa grade que agora não me interessa. Justamente ele vai fazer o efeito de redemoinho em algum local. Eu não consigo ver uma utilidade apropriada para o redemoinho nessa imagem específica, mas eu vou colocar um tamanho de pincel grande e vou fazer um redemoinho aqui, nessa parte aqui, só para testar. Clico num ponto para marcar e aí, conforme eu arrasto para um lado ou para o outro, ele vai fazendo o meu redemoinho para um lado ou para o outro. Então ele deu uma entortada aqui no peito dela, ó, antes e depois. E o reconstruir, você clica nele e onde você passar o pincel, ele vai voltar ao normal. Não exatamente na ordem que você fez, não é um Ctrl Z ou comando Z. Vamos supor que eu gostei das bochechas ampliadas, gostei do bracinho também, mas esse peitoral aqui eu não gostei. Então eu vou mudar o tamanho do lápis aqui para um tamanho menorzinho. E com a ferramenta reconstruir eu vou passar, ó, meu lápis aqui. E ele vai voltar ao normal, essa região, mas as bochechas e o bracinho permanecem conforme a gente editou. Eu francamente não mudaria nada no rostinho dessa bebê, mas é só para fins desse tutorial. E a face é muito bacana, porque ele reconhece a face nos pontos do nariz, bochecha, queixo, boca e olhos. E onde você clicar, por exemplo, cliquei nos olhos aqui. Então eu consigo mudar, ó, o tamanho dos olhos, inclinação dos olhos, ela fica meio vesguinha, a altura dos olhos e a largura deles. Então vamos clicar num outro ponto, nariz, ó, consigo deixar esse nariz menorzinho ou mais esticado. Boca, mexo no lábio superior, consigo deixar um sorrisinho, ó, ela agora está sorrindo. E a boca mais larga. Queixo, consigo, ó, distorcer a cara dela. Cara mais larga, ficou podre. Mais mandíbula, mais queixo. Então você pode brincar à vontade aí para fazer caricaturas ou para ajeitar um sorriso, alguma coisa que você não gostou na sua imagem. Beleza? A gente tem agora a função retocar. E justamente serve para você fazer cortes, você retirar coisas da imagem ou colocar coisas que já tem dentro da imagem. Por exemplo, vamos supor que eu queira tirar essa bolinha branca aqui. Então a gente tem a ferramenta remoção de manchas, certo? Eu vou mexer no tamanho do pincel e aí eu vou ter que aumentar o tamanho do pincel para um tamanho maior do que essa bolinha, tá? E a consistência, que eu acho que é uma péssima tradução, é basicamente a transição entre o que ele vai querer modificar e a transição com o que ele não vai querer modificar. Então não coloque valores muito altos para ele não fazer uma transição mais bruta, mas também nem muito baixo para ele ter ainda elemento que você quer reduzir dentro da imagem. E eu vou fazer um simples toque. Toquei onde eu quero remover, ele vai pensar e fez um trabalho bastante razoável, tá? Caso você não goste do que ele fez, ou seja, ele buscou alguma área parecida e fez a substituição. Caso você não goste dessa substituição, você pode clicar em corrigir. E aí você clica num novo local para ele fazer esse cálculo. Eu vou clicar no local errado, eu gostei do que ele fez, mas vou clicar aqui no brinco dela. E aí, ó, ele vai, ao invés de remover, ele vai tentar remover com base na área do brinco. Ficou horrível, né? Mas é uma opção. Então vou clicar em voltar, porque eu já gostei do que ele fez antes. E você tem a opção clonar, que é justamente o contrário. Clico em clonar, vou clicar no alvo, vamos supor que eu queira colocar o olho dela em outros lugares aqui. Clico no olho,
ok? E agora, conforme vai pintando em outros locais, ele vai adicionando o olho. Então, para você fazer ajustes maquiavélicos e com muito experimentalismo, você consegue aí mexer neste menu. E se você não gostou de nada, você clica em restaurar, que o que você pintar, ele vai restaurando. Vamos supor que eu gostei desse olho aí, tá? Claro que a qualquer momento você tem aqui, ó, as camadinhas em cima para colocar a opacidade dos ajustes, ó. Então, o que você ajustou, você consegue controlar a opacidade, ocultar ou não, tá bom? E, enfim, são essas as ferramentas desse menu tão bacana. Nesse caso, vou clicar em X mais uma vez e vamos para o próximo menu, o menu suavizar. Eu vou dar um zoom exagerado aqui nesses olhos, para a gente ver justamente o que é a suavizar e a nitidez. Suavizar a gente pode usar, por exemplo, em olheiras. Estou com a ferramenta suavizar selecionada e vou pintar aqui nas olheiras, que ela praticamente não tem. Mas olha como a pele ficou mais lisinha, vamos ver o antes e o depois. Não sei se dá para ver aí no YouTube, mas aqui a diferença é brutal. Então deixa a coisa mais suave. Onde tiver que precisar ser suave, você suaviza. Rugas na pele, enfim, tratamento de pele. E a nitidez deixa mais nítido alguma coisa. Então vou passar aqui, ó, nos cílios. Fica em vermelho, suavizar fica em verde. Olha como os cílios estão antes e depois, bem mais nítidos. Então é esse o efeito. Você também tem a opacidade do efeito para fazer o ajuste mais fino, como você fez em outras ferramentas. E você também pode controlar com o pincel o tamanho, a consistência e agora a opacidade também. Quando você muda a opacidade e aplica o suavizar ou nitidez, você pode aplicar um pouco de suavização ou um monte de suavização, dependendo da opacidade que você escolher. Assim como um pincel do Photoshop. E a qualquer momento você pode clicar em restaurar e onde você pintar, ele vai apagar o efeito. Nesse caso, só restaurei os cílios, mas deixei as olheiras corrigidas. Ok? Clico no X, vamos para a próxima ferramenta, luz, que deve se chamar Dodge and Burn. É uma ferramenta que você pode clarear locais estratégicos da sua imagem, escurecer locais estratégicos da imagem. Então, ó, já estou com clarear aqui selecionado. Eu consigo também, ó, colocar um tamanho do pincel, a opacidade. É legal a gente não usar uma opacidade muito exagerada, tá uma opacidade bem fraquinha. E onde eu pintar, ó, por exemplo, eu pintar aqui no branco do olho, para deixar um pouquinho mais branco antes e depois. Então é uma ferramenta. Escurecer é justamente o oposto. Eu vou escurecer, por exemplo, e vou escurecer os cílios aqui. Massa, antes e depois. Então cílios mais escuros e essa parte clara dos olhos mais claras através do Dodge and Burn. Restaurar você já sabe, onde você clicar e passar ele vai diminuir o efeito e a estrutura ele faz um ajuste de estrutura automático. Então note que vai ficar tudo com um pouco mais de drama. E quanto mais vezes você clicar, mais ele vai fazer esse ajuste, é uma coisa cumulativa, antes e depois. Beleza? Voltando. Depois a gente tem a cor. Justamente a gente consegue saturar ou dessaturar alguma coisa. Então se eu quiser que esses olhos fiquem mais saturados, já estou no menu saturar, passando aqui, ó, onde eu passar, ele vai ficar com muito mais cor, antes e depois. Ficou muito legal, antes e depois. E eu consigo controlar essa opacidade aqui também, ó, sem e com. Tá, mas se eu quiser fazer o efeito contrário, eu vou voltar. Eu vou aumentar essa opacidade. E onde eu passar, ele vai remover a saturação. Agora a gente tem um olho preto e branco, antes e depois. E o destacar é automático. Quando eu clico em destacar, ele aumenta uma saturação meio que geral na imagem inteira. Pode notar que a pele está mais vermelhinha também. E conforme eu vou clicando, ele vai ficando cada vez mais exagerado. Olha o antes e o depois. Beleza? Próximo menu é a pintura, onde eu posso realmente pintar alguma coisa. Supor que eu queira tentar mudar a camisa dela de cor. Então, justamente, a gente clica na direita, selecionar cor. Ah, gostei desse azul aqui. Eu posso clicar em cor e mudar alguma coisa, mas vou deixar esse azul aqui. E aí você tem o tamanho, consistência, opacidade. Você clica em pintura. E conforme você vai pintando, ele vai mudando a cor. Mas note, ele não passa a tinta por cima. Ele respeita a luminosidade. As bolinhas brancas permanecem brancas. E se você tiver muita paciência e muito tempo, que é o que eu não tenho na verdade, porque esse vídeo deve estar enorme, você consegue mudando a cor das coisas. E quando você passar num ponto que não cabe, você clica em restaurar, ó, e volta ao normal. Se você quiser pintar por cima na ignorância, você pode
desativar o mesclar, que aí ó, ele simplesmente pinta por cima mesmo, mas não é o objetivo. Pode deixar o mesclar aqui e vá com calma tentando pintar direitinho aqui. E vamos agora para a desfocagem. A gente consegue deixar alguma coisa mais desfocada. Então, a gente tem os mesmos ajustes de sempre. Vamos supor que eu queira desfocar um pouco mais esses pés aqui. Deixa eu ver o que é que eu posso mexer aqui na opacidade. Eu quero bastante opacidade. E conforme eu vou passando, o que está desfocado vai ficar ainda mais desfocado. Antes e depois. Antes e depois. Então, você pode deixar alguma coisa que você não queira que chame atenção, mais desfocado. Sempre com os ajustes de opacidade, né? Como todos os outros efeitos. Bacana. E o último ajuste é a vinheta. Você pode adicionar bordas na sua imagem. Você tem a suavização dessas bordas, são coisas mais duras, ou mais suaves. A forma da borda também, e a cor da borda. Então, você pode fazer essas modificações. Quando você terminar, você pode clicar em compartilhar e aí salva onde você quiser. Na galeria, no seu Photoshop, no Behance, no Lightroom, ou compartilhar via WhatsApp para onde você quiser. Se caso, vou salvar na minha galeria. E é assim que a gente utiliza o Photoshop Fix. Se vocês gostaram, curtam, compartilhem, que toda semana tem vídeo novo aqui no canal Tratando Foto. Meu Instagram tá aí na tela. Muito obrigado por sua atenção e boas fotos.